em momentos decisivos, em momentos de aflição, Jesus orava. E talvez esse já seja um bom ensinamento para a gente sobre oração, porque muito se ouve, muito se escreve, tem livros sobre isso e, enfim, eu ouço direto, principalmente de quem é mais novo, que gosta de cruzar as coisas assim, se Deus já sabe, por que eu tenho que orar? Porque Jesus orava. Por que ele orava? Porque ele orava. E já é um ponto aqui para a gente, por que orar? Porque Jesus orava. Se somos imitadores de Cristo, isso é ser cristão, devemos fazer como ele fazia. Nosso desejo deveria ser o mesmo desses discípulos. Jesus nos ensina a orar, quero orar. O Senhor já sabe o que eu vou pedir. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Mas eu quero orar. O Senhor me ensinou assim, eu quero conversar com Deus. Eu quero ter esse momento com Ele. Por quê? Eu quero, porque Jesus assim fez. Me ensina a orar. Nosso desejo deveria ser como esse desse discípulo. E Jesus, quando questionado, quando solicitado, ele começa a ensinar como orar. Perguntam para ele, pedem para ele, ensina-nos a orar. E ele vai ensinar mesmo. Como orar, para que orar, com que frequência e intensidade, isso tudo vem agora na sequência desse pedido. E ele começa essa explicação ou esse pedido, né? Ele começa a ensinar sobre oração, repetindo a oração do Pai Nosso, que já apareceu lá em Mateus um tempo atrás, aqui provavelmente um pouco mais à frente na cronologia, a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, famosa, e ele diz assim no verso 2, né? Depois de ser solicitado, ele diz o seguinte: quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o nosso pão de cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixe cair em tentação. Meus irmãos, Jesus está ensinando elementos de uma oração, ensinando a orar, e é interessante que ele não diz, se você for orar, não, é quando você orar, você tem que orar. Quando você orar, faça assim, fale isso. Busquem em primeiro lugar, e aqui tem uma ordem, busquem em primeiro lugar o santificar do nome de Deus. Desejem o reino, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Deseje o reino. Antes mesmo de pedir sobre a provisão, as coisas dessa vida, antes mesmo de pedir o pão, o alimento, antes de desejar que as suas necessidades físicas, emocionais sejam atendidas, supridas, busque satisfazer a vontade do Pai. O discípulo pede para Jesus ensinar ele a orar, e o exemplo de oração que Jesus dá é todo voltado para o louvor do Deus Pai, através da vida daquele que ora. Tem ali um pedido pessoal, sim, né, do pão, mas é tudo voltado para a exaltação do Pai. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, perdoa os nossos pecados, não nos permita cair em tentação, nos livra da tentação. E no meio de tudo isso tem esse pão diário, esse alimento diário. Mas esse pão, ele não é para a subsistência somente, como a oração lá do cidadão no barco. Me dá mais vida. Mais vida para quê? Se tivesse um para quê depois, né? Na oração que Jesus ensina, o pão é para que tudo isso se mantenha. O nome de Deus santificado, o desejo pelo reino, o perdão de pecados, a vida longe da tentação, uma vida suprida para que o Pai seja glorificado. Por vezes pedimos o pão, perdendo de vista o para que do pão. Para que mais dias de vida? Para que curar da doença? Deus cura, livra, ajuda, mas para quê? Para que eu tenha mais vida, para que eu dure mais nessa terra. O propósito é que o nome do nosso Senhor seja santificado. Por vezes pedimos a providência, o pão, a cura, enfim, a provisão ali, mas sem o para quê do pão. E Jesus continua essa explicação depois de dizer esse como orar, o que orar, na verdade.
o que orar, desejando glorificar o nome do Deus Pai. Agora ele vai dizer como orar. E aí ele entra numa parábola aleatória, parece, mas não é, depois da oração do Pai Nosso. Ele primeiro diz ali, né, a oração do Pai Nosso, e no verso 5 ele diz o seguinte: então Jesus lhes disse: suponham que você tenha um amigo que recorra a ele meia-noite. Umas quebras de narrativa, de raciocínio, né? Eu fico imaginando que eu estava ouvindo pela primeira vez. A gente tem tempo de ler, voltar, o que isso tem a ver com isso? Né? Mas alguém ouvindo pela primeira vez, vem a oração do Pai Nosso, depois, suponha que você tem um amigo que recorra a ele meia-noite e diga: amigo, me empreste 3 pães. Me empreste 3 pães. Porque um amigo meu, então você está indo para um amigo pedir 3 pães emprestados, porque um outro amigo chegou de viagem e não tem nada para lhe oferecer. Essa é a cena. Alguém chegou de noite na sua casa e não tem nada para oferecer. E você vai no outro amigo pedir 3 pães emprestados. Olha o verso 7. E o que estiver dentro, ou aquele que para quem você pedir, né? O que estiver dentro, responda: não me incomode. A porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados, eu não posso me levantar e dar o que você me pede. No verso 8. Digo a você, que embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Jesus está ensinando a orar. E ele conta uma parábola, uma história de um cidadão pedindo pão para o outro, meia-noite. Olha aqui, meia-noite pedir pão. A gente pode extrair vários ensinamentos dessa parábola. O primeiro deles é que Jesus diz, no verso 8, que não é pela amizade que ele vai dar o pão. Ele fala: não, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, ele vai te dar pela importunação. A gente já pensa, isso é meio negativo, isso é ficar: me dá o pão, vai insistindo. Quando a gente lê ou ouve essa parábola, a gente já pensa que tem algo negativo, mas Jesus está trazendo um aspecto positivo disso. O homem atende não por ser amigo, mas por conta da importunação, da insistência do cidadão. Insistência, persistência, ele insiste com o vizinho meia-noite. Parece incômodo, né? Ele precisava do pão, ele foi lá e pediu o pão, simples assim. E pediu até o cara dar o pão para ele. Não importa a hora, se era tarde da noite. De verdade, tenta imaginar essa cena. Alguém chega na sua casa de noite, você não tem absolutamente nada para oferecer para o fulano. Nada, tem nada. Para a nossa cultura já seria um pouco estranho, mas ok, não seria tão ruim assim. A gente conseguia pedir um iFood, para alguma coisa aberta aí na meia-noite, a gente pede e ele resolve. Mas para o judeu não tinha essa opção, absolutamente. E para o povo do Antigo Oriente Próximo, né, que era aquela região, a hospitalidade era algo extremamente importante. Extremamente. A gente viu no EBD mais cedo, o caso ali do levita, enfim, o cidadão que recebe ele em casa. Era muito, muito, muito importante receber alguém e quem recebia queria dar do melhor. E não ter nada para oferecer naquela cultura era uma afronta muito grande mesmo. A hospitalidade no período de Israel era muito importante, na cultura hebraica, né? Ainda é. Então receber alguém em casa era essa grande honra, mas não ter nada para oferecer é sofrido, porque eles queriam oferecer o que tinham de melhor, na verdade. E por não ter absolutamente nada, ele vai no vizinho e pede 3 pães. Apenas 3 pães para matar a fome de alguém que viajou, que chegou de noite. Será que ia dar? Ou se ele estava pedindo só o básico ali para não incomodar muito? Não sei. O texto não diz. Talvez era o melhor que ele poderia pedir para alguém à meia-noite, mas solicitar para um amigo dormindo 3 pães já é uma afronta grande, né? E lembra que naquela época não tinha energia elétrica, eu dormi muito cedo, né? Nossos avós já dormiam muito cedo, a gente não, né? Meia-noite ainda está tranquilo, as crianças estão indo dormir, né? Naquela época já estavam dormindo há muito tempo. E naquela cultura, as casas normalmente tinham um cômodo só, talvez por isso que ele fala: meus filhos já estão dormindo, não dá para levantar agora. Se ele levantasse, acender uma candeia, abrir a porta, dar um pão, ia acordar a casa inteira. Então, ele pede esse pão, o cidadão diz que não vai dar, não tem como atender, não quer atender, o cidadão insiste, a ponto da parábola dizer, Jesus, né, dizer que aquela persistência faria com que o vizinho, o amigo, não só desse os 3 pães que ele pediu, mas
que o texto diz lá? Darei tudo o que precisar. O finalzinho do verso 8. Não emprestará 3 pães. Ele está pedindo 3 pães emprestados, mas ele não só emprestará 3 pães, mas sim dará. Não emprestará, dará. Tem um jogo de palavras ali bem interessante, né, no original, mas a gente consegue perceber que não emprestará, dará. E dará não só os 3 pães, mas tudo o que precisar. Perceba esse contraste. Empreste 3 pães. Você insistiu tanto que eu vou te dar tudo, absolutamente tudo que você precisar. O cidadão insistiu tanto e Jesus fez questão de mencionar isso, que ele não só atenderia, como daria tudo o que precisasse. Ele pede 3 pãezinhos, esse outro alguém dá tudo o que precisar. Que é uma parábola, uma história criada por Jesus para mostrar alguma coisa. Mostrar que quem pede menos do que aquele que dá pode dar. Na parábola, Jesus está contando que não tem nada de errado pedir. Pelo contrário, ele ensina a pedir nos versos seguintes: peça, não tem problema na hora, e não tem problema na importunação, na insistência. Pelo contrário, é para ser insistente mesmo. E aquele que ouve o pedido vai suprir o necessário naquele momento. E não só para ele, o visitante, mas, enfim, dando tudo que ele precisasse para receber bem aquele viajante, né, que estava hospedando na sua casa. Antes da gente seguir, o verso termina assim, né? Por causa da importunação, se levantará e dará tudo que precisar. E antes de seguir, é importante, esse texto não está solto, ele é para nós, começarmos a pensar e nos inserirmos nessa história, parábolas, oração e tudo mais, para que o ensinamento de Jesus realmente faça sentido para nós. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, o que você está precisando? No caso ali da parábola, 3 pãezinhos para atender ali o viajante. Mas o que você está precisando? Se você pudesse pedir, não é gênio da lâmpada não, mas é Deus. Se você pudesse pedir para Deus, agora, Deus, preciso disso, o que você pediria? O que é que... A gente não está falando aqui de pedidos gananciosos não, tá? Pela ilustração ali, são 3 pãezinhos para atender a necessidade. Se você pudesse pedir algo para Deus hoje, nessa noite, o que você pediria? Quais são os seus 3 pãezinhos? O que Deus, que se Ele te desse hoje, ajudaria, somaria na sua vida? Um emprego melhor, uma tranquilidade no emprego, saúde, cura de uma enfermidade física, emocional, psíquica, uma casa, sair do aluguel ia te ajudar, um filho, uma família, férias, mais vontade de ler a Bíblia. O que é que se Deus te desse hoje, se pudesse pedir, Deus te desse, te ajudaria nessa comunhão com Ele, na exaltação do nome dEle? Porque a parábola nos ensina a insistir com persistência a pedir. Pense, sinceramente, no que facilitaria a sua vida hoje, te daria mais paz, alegria, comunhão com Deus. O que você pediria para Deus? Aquele cidadão do barco, se eu perguntasse para ele, ele ia dizer: quero mais vida, me dá mais vida, me dá mais um dia que seja para eu chegar na praia, para com essa tempestade. 15 anos ele estava assim, mas se eu perguntasse, ele certamente diria isso: quero viver. O que você está precisando? Pense nisso, nesse pedido, e tenha esse pedido em mente e siga com ele até o fim da mensagem, até o fim dessa exposição. O que é que você está precisando, que você, com essa oportunidade, pediria para Deus hoje? Na sequência, verso 9, a gente volta naquele que a gente leu no início, verso 9, as palavras de Jesus, né, na sequência da parábola. Lucas 11:9 diz: por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e vocês encontrarão, batam na porta e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Percebam que esse trechinho começa com um por isso. Talvez na primeira leitura lá a gente não tenha percebido, mas por isso o quê? Por saber que Deus ouve a insistente oração, o insistente pedido,
Não importa se é meia-noite, não importa o horário. E não só isso, ele dá tudo o que precisamos, não só os 3 pãezinhos que a gente pede. Por isso, peçam. Jesus está nos orientando a pedir. Por isso, peçam. Ele começou esse ensinamento sobre oração, pedido daquele discípulo anônimo, ensinando o que devemos orar. Orar para que o nome do nosso Deus seja santificado, para que o reino venha. Aí ele ensina como devemos orar, com insistência, com persistência, com importunação até a palavra. E aí ele fala, então, por isso, peçam, busquem, batam, sabendo que se insistentemente você pedir os 3 pãezinhos, você receberá tudo o que precisa. É exatamente esse raciocínio que Jesus está construindo ao ensinar sobre oração. Peça, busque, bata, e o Pai lhe dará tudo o que você precisa. Tudo que você precisa. E aí entra essa questão, essa pergunta que eu fiz para você. O que de fato nós precisamos? O que precisamos? A primeira parábola ficou meio sem final, porque o cidadão pede lá os 3 pãezinhos, né? O vizinho diz que não vai dar, no fim ele diz que vai dar, ele não quer acordar os filhos, mas no fim vai dar por causa da insistência, mas não diz o que deu. O que é esse tudo? O que é esse tudo para oferecer para um viajante, para uma pessoa que está ao nosso lado? O que é esse tudo? O que ele precisava ter para suprir aquela necessidade? Graciosamente o raciocínio não acaba aqui, não fica sem ponta solta, porque Jesus vai agora falar ou contar uma outra parábola para continuar no ensino sobre oração, como orar. Aí vem o verso 11. Graciosamente o raciocínio e o argumento sobre esse tema, o ensino de Jesus sobre oração continua, e ele vai contar essa parábola do bom pai para dar ainda mais cor ao entendimento. Olha os versos 11 e 12 comigo. De novo, parece meio desconexo com o resto, mas não é. Ele diz, qual pai, no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Mas são perguntas que têm resposta imediata, né? Assim, a gente ouve já respondendo. Em qualquer era, em qualquer tempo, ali presencialmente, quem estava ouvindo, ou qualquer pessoa que vier a ler isso aqui vai responder, nenhum. Qual pai vai dar o filho pede um peixe, uma comida, quer comer, e o pai dá uma cobra, algo que faz mal para o filho? Não só não dá o que ele pediu, como dá o contrário, algo que prejudica. Qual pai vai dar um escorpião para o filho que pediu um ovo para comer? Não vai. Nenhum. Nossa mente grita. Nenhum pai faria isso, Jesus. Mas ele está construindo um raciocínio. Ele está falando sobre pedido de oração. Ele adiciona essa criança na cena, pedindo algo. Para que fique muito evidente para nós que Deus jamais nos dará. Estamos pedindo alguma coisa. Deus jamais nos dará algo que nos fere, que nos machuca, que nos faz mal. Embora talvez seja algo maravilhoso. Deus me dá um carro, eu preciso de um carro. Mas se isso vai te ferir, te afastar dele, te prejudicar de alguma forma, ele não dará. Diretamente é isso que ele está dizendo. Deus jamais dará algo que faz mal aos seus filhos. E aí vem o verso 13, o fim desse argumento, onde Jesus está levando o ouvinte, está levando aqueles que perguntaram para cá, para esse ponto. Está levando nós, leitores, século 21, para esse ponto, desde o verso 1, sobre o pediram para ele ensinar a orar. É aqui que ele quer chegar, no verso 13. Nenhum pai faria isso, nenhum pai daria algo que prejudique o filho. O pai daria tudo que precisar, pela insistência do filho, e a gente chega aqui, no verso 13. Olha só, ele diz, portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Até aqui, depois a gente lê o restinho do verso. Quanto mais o Pai, se nós que somos maus, se nós que temos o nosso coração inclinado para o mal, vemos uma pergunta como essa como uma aberração, jamais daria um escorpião, quanto mais
Deus, se nós damos coisas boas aos nossos filhos, Ele, que é o Deus bom, o único verdadeiramente bom, Ele só dará coisas boas aos seus filhos. Ele jamais daria uma cobra para quem pede um peixe, jamais daria um escorpião para quem pede um ovo. E a ideia é, se um vizinho mal-humorado de noite, meia-noite, sonolento ali, sempre incomodado, responderá ao pedido. Se um vizinho mal-humorado responderá a um pedido urgente, independente da hora, mesmo ela sendo inoportuna, quanto mais Deus responderá a oração. Ele jamais dará só os 3 pãezinhos que você está pedindo, para alimentar só ali, suprir naquele momento. Não, Ele dará tudo que o filho precisa, para atender a ele e as pessoas que estão ao redor. Ele daria aquilo que faz bem, nunca daria aquilo que machuca. Esse é o fluxo do ensinamento de Jesus até aqui, e é para onde Ele está nos levando. Ele disse lá no começo, quando perguntaram sobre o ensino, pediram para ensinar, Ele diz, peça o pão, sim, peça o pão, mas para que o nome de Deus seja santificado. Peça o pão, mas reconhecendo seus pecados, pedindo por perdão, pedindo forças para não cair em tentação, para que o nome de Deus seja honrado, santificado. Depois de dizer o que devemos orar, Ele diz como: ore e peça esse pão com persistência, com insistência, sem ressalva, sem horários. Não precisa, peça, simplesmente peça, busque, bata na porta. Peça tudo que precisa. E a nossa mente é levada a pensar nisso. Ele dará tudo o que pedirmos, como um bom pai. Ele dará o que é bom para nós. E claro, Ele fará isso, Ele dará. E no fim do verso 13, Ele fecha o argumento, dizendo que de fato precisamos. Tanto vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Espírito Santo a quem lhe pedirem. Perceba o fluxo do argumento de Jesus, desde que perguntaram para Ele, pediram para Ele ensinar sobre oração. Leva o leitor, o ouvinte, a concluir que o Espírito Santo é tudo o que precisamos. Eu quero muito que percebam onde que Jesus quer chegar aqui nesse ensino sobre oração. Ele faz lá um modelo de oração, conta parábolas para ilustrar, mas a conclusão é uma só. O que pedimos a Ele é muito menos do que Ele pode nos dar. Ele é capaz de nos dar o que realmente precisamos. Ele nos dá, Ele tem esse poder e dá livremente o próprio Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Santo Deus. Ele dá àqueles que pedem. E Ele é tudo o que precisamos. Quando olhamos para aquela primeira parábola, Ele não só dá aqueles 3 peixinhos para suprir a fome, Ele dá tudo o que precisa. E o que é que eu preciso para suprir as pessoas que estão ao meu redor, que chegam e batem na minha porta meia-noite? O que mataria a fome daquela pessoa? O que supre aquela pessoa que você quer agradar, levar boas notícias, levar bênção na vida dela? Ele, o próprio Deus, que nos alimenta nas questões físicas, mas nos dá vida. Ele é capaz de alimentar todos os convidados que chegarem na nossa casa. Olhando para a segunda parábola, o filho pedindo ali comida e o pai dando somente o que o filho pede, peixe, toma um peixe, o ovo, toma um ovo. Não, ele é o bom pai que dá somente coisas boas e certamente muito mais do que o filho pede. Me permitam assassinar o português aqui mesmo, mas o que há de mais bom do que ele mesmo? O que há de
que mais bom do que o próprio Deus, que a gente possa pedir, Deus, eu quero isso, eu preciso disso. Se Deus nos dá as coisas boas, é Ele que nós devemos pedir. Nosso Deus é aquele Deus que sabe dar coisas boas aos que pedem. E dá visando a glória dele mesmo. Dá para nos capacitar, dá para nos fortalecer, para que Ele seja glorificado, para que o nome dEle seja santificado, para que o desejo do reino em nós aumente. Ele dá àqueles que persistem em oração. Ele sabe dar coisas boas. E o que é que há de mais bom nesse mundo do que Ele mesmo? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Meus irmãos, perseverar em oração é um ensino bíblico. Precisamos perseverar, isso é incontestável. Deus já sabe o que você precisa. Mesmo se quando eu perguntei para você, o que é que você precisa, você não soube muito bem, Deus sabe. Deus sabe exatamente o que você precisa. Insista em oração. Peça os 3 pães, peça o que veio à sua mente, porque Ele já sabe. Clame, rogue, peça, mas coloque diante dEle o pedido principal, para que você seja cheia do Espírito Santo de Deus. Coloque diante dEle todas as suas inquietações, absolutamente todas, que Ele já conhece muito bem. Não faça só de 15 em 15 anos, quando o raio cai do seu lado. Não, faça constantemente, insistentemente. Isso vai te moldar, te forjar, te ensinar a parar de pedir aquelas coisas que não vão glorificar a Ele. Vai mostrar quão dependente de Deus você é e deve ser ao longo de toda a caminhada. Ele pode atender os nossos pedidos, todos eles, claro que pode, Ele é poderoso para isso. Ele pode dar, inclusive, muito mais do que a gente pede. A Bíblia está repleta de pedidos de oração atendidos. Experiencialmente vemos também muitos pedidos de oração atendidos. Com as crianças no Dia das Crianças, sábado passado, foi assim, estava uma chuva tremenda. Mas a criançada, tinha 7 crianças lá em casa, vamos orar. Ora, para que Deus abra o sol, e lá estava o sol no dia seguinte. Ele ouve orações. Isso que seja para que Ele seja glorificado, que o nome dEle seja santificado, para que o reino se expresse. Lembra do pedido de oração, pedido que eu te provoquei a pensar? Lembre dele. O que você pediria para Deus? E o que eu tenho para te dizer nessa noite é não. A Bíblia, o texto que grita isso, à luz desse ensinamento de Jesus, é que mesmo que Deus não te dê absolutamente nada do que você pediu, absolutamente nada do que passou pela sua mente, Ele pode te dar, ou já te deu, o que é mais importante para a sua vida. Ele pode te dar, se pedirmos com fé, o Espírito Santo de Deus. E o que mais nós deveríamos desejar nesse mundo? Ele pode te dar mais e mais e mais desse Espírito constantemente, que te enche, que te direciona, que te controla a ira, te traz domínio próprio, paciência, bondade, fidelidade, amor, mansidão. É Ele que pode te dar essas características que são só dele. Ele que te conduzirá. Ele que te fará transbordar na vida das pessoas que chegarem na sua porta de noite e você não tiver nada para oferecer. Você terá tudo, absolutamente tudo para oferecer, porque o Espírito está em você. Aí você pode pensar, mas pastor, você fala isso porque não sabe o tamanho da dívida que eu tenho para pagar. Eu preciso de dinheiro. O Espírito Santo, sim, é bom, tudo, mas não vai pagar minhas contas. Pastor, sabe a luta que eu estou travando mentalmente? Estou em depressão. Eu sei que o Espírito é algo que eu devo pedir, mas eu quero alívio. Eu quero paz. Meu casamento está destruído. Eu sei que eu tenho que pedir o Espírito, mas lá em casa a realidade é outra. Eu preciso de uma esposa que me apoie. Eu preciso de um marido que me ame. Eu casei com o Espírito Santo. Coisas mais práticas. E realmente, meus irmãos, minha irmã, você que nem irmão é ainda, eu sei, eu tento saber, mas mesmo aqueles que compartilham comigo seus pedidos de oração, eu não consigo sentir essa dor. Você sabe muito bem como ela é, onde aperta. Talvez só você saiba, nem seu cônjuge talvez saiba disso.
Mas uma coisa eu posso te afirmar com muita certeza. Se você crê verdadeiramente em Cristo Jesus, se você se arrepende da pessoa que era, se você quer viver uma vida nova em Cristo Jesus, se arrependeu ou quer se arrepender, quer deixar seus pecados para trás, quer viver uma vida em Cristo. Se você busca, bate na porta, Ele abre, o Espírito Santo de Deus habitará, ou já habita em você. E Ele sim é capaz de te fazer pagar as contas, restaurar casamento, te livrar desse poço profundo de depressão. Ele é capaz. Não há nada que o Espírito não possa fazer. Não há ninguém que saiba, não há absolutamente ninguém que saiba o que você está passando, como Ele sabe. Ele sabe muito bem. Peça por Ele, primariamente. Peça por Ele, para que Ele te controle, para que Ele te domine, te conduza, te direcione, transforme, cure, sare. Ele está com você todos os dias da sua vida. E não há nada melhor do que isso, ou mais bom do que isso. Absolutamente nada, nada mais confortante, mais seguro do que isso. Porque Ele está para além dessa realidade. Essa certeza, essa convicção da presença de Deus conosco, habitando em nós, essa certeza de vida eterna que o Espírito nos conduz a ter, isso muda absolutamente tudo. Não deveria mudar a perspectiva de como olhar o mundo. E mesmo que você já tenha essa convicção, já tenha o Espírito em você, peça por mais do Espírito. Mais e mais e mais, e Deus dará. Esse é um ensino que Jesus faz, ou dá, nesse ensino sobre oração. Ele que disse, não sou eu que estou dizendo, Ele, Jesus, o Deus vivo, encarnado, disse, o Pai que está nos céus dará o Espírito àqueles que pedirem. Então peça, Ele dará. Se tem uma oração que você pode ter certeza que Ele vai atender, é essa. Peça e Ele dará, isso é uma promessa. E Ele dá do Espírito, Ele dá todo o necessário, Ele dá tudo o que você precisa para lidar com qualquer dilema dessa vida. Ele dá. Continue clamando e pedindo e confiando. Como Pedro disse lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e piedade. O divino poder é o Santo Espírito. Ele nos deu tudo o que precisamos para a vida. E não só uma vida para ser vivida, não. Uma vida em piedade, em santidade, em adoração a Deus. O divino poder de Deus pode mudar a sua vida. Ele te dá, ore, peça, mas peça com fé, peça pelo Espírito, peça. A igreja vai ter um dia que a gente não vai pedir mais, não vai pedir mais por emprego, por casa, por casamento, por condições financeiras, a gente não vai pedir mais pelo nosso país, pelo mundo, bolsa de valores, a gente não vai pedir nada sobre isso, não vamos pedir mais. Mas por que a gente desistiu de pedir? Não, porque estaremos numa realidade futura, na eternidade, diante daquele que nos criou, e teremos, nós que cremos em Cristo Jesus como nosso suficiente Salvador, teremos uma eternidade de deleite, de paz, de abundância, de alegria ao lado dele. Estaremos no reino eterno de Deus para sempre. Teremos uma eternidade sem pranto, sem dor, sem mácula, sem essas mazelas do mundo que vivemos. E são muitas mazelas. Vai se abrir um noticiário. São muitas, todas elas se vão. Haverá um dia em que o reino vai chegar e vai chegar definitivamente. Não precisaremos mais pedir por nada. Mas até lá, não espere a tempestade chegar. Não espere que as esperanças se esgotem, que o casamento já quase não tenha mais restauração. Não peça só quando a conta bancária já estiver numa situação irreversível. Não espere um raio cair do seu lado para começar a orar. Ore já. Peça
persistentemente, constantemente peça por esse Santo Espírito que Deus dará, e peça mais dele todos os dias. Peça para que o reino venha já agora, para que você já experimente aspectos desse reino futuro, dessa bênção futura já agora. Deus, eu quero viver já um pouquinho dessa eternidade aqui e agora. Traz essa paz, esse conforto, essa alegria de estar na sua presença. Peça para que o reino se manifeste na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Peça para que através da santa presença do Espírito, domínio dele, na sua vida, nos ambientes que você estiver, o reino seja visto. Peça para que o Espírito Santo te encha de paz, de alegria, desse eterno prazer da presença dele. Peça com fé, porque o Pai, Jesus disse isso, confie nisso, o Pai que está nos céus dará o Santo Espírito àqueles que pedirem. Não há nada mais, absolutamente nada mais que precisemos, além dele, o próprio Deus em nós. O reino, já que queremos entender aspectos do reino, o reino é esse lugar onde pessoas pedem a Deus aquilo que ele já deu. Deus, eu quero mais do Espírito, eu quero mais do Espírito, eu quero mais controle, mais cuidado, mais direção. Enche-me, enche-me. Se você quiser orar, tirar um tempinho agora para isso, curvar sua cabeça. Oramos na abertura, quero encerrar orando também por isso. Não se sinta constrangido, mas ore se quiser ao Deus Pai que dá livremente desse Espírito aos que pedem. Santíssimo Deus, eu te agradeço pela oportunidade de pedirmos. Senhor Jesus, o Senhor abriu um caminho que nós não conseguiríamos trilhar sozinhos. O Senhor abriu acesso ao Pai. Pelo seu sangue estamos diante do Pai nesse momento, clamando, pedindo, na certeza de que Ele nos ouve. Pai, dá-nos do seu Espírito. Dá-nos mais do seu Espírito. Aqueles que já têm, que já são habitados pelo Espírito Santo, sejam ainda mais cheios, repletos da presença do Espírito, transbordando o Espírito por onde passar. Enche minha vida, Deus, com esse Espírito Santo, que conduz, que direciona, que convence, que capacita. Enche a vida dessa igreja com o Santo Espírito de Deus. Vem, Espírito, incomodando os nossos corações, para que sejamos seus. E se há alguém nessa noite que ainda não tinha tomado essa decisão, ou ainda não tomou, de pedir, que seja essa noite, Deus, o pedir, o buscar, o bater a porta, na esperança, na certeza de que o Senhor abrirá. Abre corações para que o Senhor venha morar. Prepara-nos para sermos servos seus, que honram o Senhor onde estivermos. Oramos confiados de que o Senhor há de nos ouvir. Nós queremos, Deus, que o seu nome seja santificado. Queremos que o seu reino se manifeste aqui nessa terra, já agora, mesmo com todas as mazelas que vemos ao nosso redor. Usa-nos, Deus, para expressar o teu reino onde estivermos. Para que a bênção do Senhor se estenda às pessoas que nos visitarem, sabendo que não temos absolutamente nada a oferecer a elas, senão o seu Santo Espírito. Por isso, enche-nos, para que o reino seja visto através de nós, apesar de nós. Que ao andarmos por aí não sejamos vistos, mas o Senhor em nós. Faz dessa igreja uma igreja de pessoas verdadeiramente habitadas pelo Espírito, cheias do Espírito, transbordando o Espírito por onde passar. Salva-nos, transforma vidas e nos dá esperança, sabendo que
seu divino poder, o Espírito Santo que em nós habita, nos dá todo, absolutamente todo o necessário para a vida e piedade. O Senhor é capaz de desfazer os nós mais profundos que criamos, o caos que nós geramos. O Senhor é capaz de refazer casamentos, restaurar mentes, tranquilizar corações. O Senhor é capaz de transformar absolutamente tudo pelo seu divino poder que em nós habita. Assim clamamos, confiados no teu poder. E oramos em nome de Jesus. Amém. Convido todos a colocarem de pé.